Então tá Tá no bom, seu então. cenário novo aí, né? Eu tô aqui na frente de casa, né, cara? Aqui, pelo menos, a internet ainda tá pegando bem, né? Tá bom. Vamos rezar para que continue. Tempinho tá bom igual aqui, hein? Tá, né? Bom Bom dia, dia. Berta. Bom dia, minha irmã já tá aí, a Lara já tá aí. Bom dia, todo mundo. Minha mãe. Deixa eu ver aqui. Família sempre presente, né, A Diguinho? família é sempre a primeira a entrar, né? Pelo menos a família, né? Pelo menos se mantém, né? Tava tentando fazer um negócio aqui antes de entrar, mas não consegui. Quase que eu até entrei atrasado. Por quê? O que aconteceu? Tava tentando mudar o esquema aqui pra entrada, mas eu sempre esqueço. Eu tento fazer de última hora e não consigo. Mas E não depois eu dá vou fazer. Na certo. próxima live eu vou conseguir. Que A bom. sua mãe tá aí, ó. É, né? Ai, ai, vamos lá. Mais um dia, né? Mais um domingão. Vamos falar um pouquinho. Mais um domingo para nós, velho. Almoçar Vamos, junto com o pessoal, né? nós vamos fazer sempre essas lives no domingo aí para fazer o pessoal fazer um almoço junto, né, cara? É, aí o pessoal vai almoçando e escutando a gente. É, mas O tá problema é bom. que depois a gente tem que sair correndo pra fazer o nosso almoço, né? Sim. E aqui em casa quem vai fazer sou eu hoje, o churrasco. É, né? Que bom, velho. É. Que bom. A gente sabe que seu churrasco é bom também, cara. Churrasco de carioca é bom também, não é? Não, você critica, né? Você fala que churrasco carioca não serve pra nada, não. Até meu sogro entrou aí já também, ó, Diguinho. É? Ah, é, tô Hoje eu vendo ali. não vou poder falar mal de sogro e sogra, cara. Minha sogra também tá aí, ó. Isso. Minha sogra também tá aí. Bom, Nofão, nós resolvemos falar desse tema hoje, né? Ah, não sei nem se você queria falar, mas é, a gente falou e durante bastante tempo a gente tem falado nas lives sobre avaliação, sobre seguir um modelo, né? Um passo a passo, né? O nome protocolo é um nome meio ruim, mas é mais ou menos um protocolo, né? Um protocolo de avaliação, de buscar as informações e tal. Na verdade, a gente resolveu dessa vez agora falar, bom, depois de toda essa avaliação, depois de buscar todas essas informações, o que nós podemos fazer com tudo isso, né? Então, acho que foi Sim. um pouco essa ideia hoje de pegar tudo aquilo que a gente avaliou, identificou bom, e o que eu faço com isso agora? Como é que eu trato isso agora? Como é que eu posso melhorar tudo isso, né? Sim, justamente, né? Eu acho que a gente fez um conceito aí onde a gente criou diversas linhas de raciocínio e pensamento em todo mundo, né? Já começamos a dar um clarear para que as pessoas comecem a olhar um pouquinho mais para si, para sua história. Mas a gente também tem que entender que nós podemos intervir, né? Principalmente nós como fisioterapeutas, podemos intervir sobre o organismo. Vamos até lembrar aqui, né? Nós não curamos ninguém. Isso é a primeira coisa que a gente tem que saber. Nós temos que lembrar que nós podemos auxiliar o corpo a buscar um reorganizar, um reequilibrar, ou buscar o seu processo de reparação de uma forma mais rápida, não é isso? Esta é a intenção. E que a gente possa, de uma certa forma, também fazer com que ele se mantenha, né, em um estado de benefício, né? Então, como você falou aí, né, a gente tem criado todo esse contexto de uma lógica de como abordar, de como procurar conhecer a si mesmo, mas a gente também pode, de uma certa forma, passar justamente para o nosso, né, para todos os nossos pacientes, o que a gente pode, e amigos, né, e até os colegas de profissão aí que estão, o que a gente pode fazer para, de uma certa forma, intervir e acelerar esse processo? Tem N Uhum. situações, e que a gente busca isso de uma maneira também pensando na parte hierárquica, né, Gini? Ou É, seja, a gente, hoje, com a história da micro, com a história de todo o estudo que a gente faz na embriologia, a gente tem que seguir essa hierarquia, né? Porque se na construção de tudo tem uma hierarquia, por que não na hora da terapêutica, né, ou das intervenções terapêuticas, a gente também tem que ter uma linha de raciocínio pensando num quadro da hierarquia, né? E ali a gente tem N métodos, né, Rodrigo? Não só apenas a microfisioterapia, né? Como a gente uhum. fala em todas as nossas lives, a micro não vai resolver tudo. Ela é mais um material, ela é mais uma possibilidade. Mas tem outros N técnicas, né, que intervêm, que você somando, você tem uma reparação, né? Uma busca de uma reorganização, né? Exatamente. Acho que a primeira coisa que você falou é fundamental, né, Adolfo? A gente não está numa proposta de curar exatamente alguém com isso ou com aquilo. Eu acho que a área da saúde está caminhando para um lado que as pessoas têm que entender isso, né? O corpo sempre teve e sempre terá a capacidade de autorregulação. Então, grande parte das técnicas, e talvez
o grande objetivo da terapêutica seja esse, seja buscar uma melhoria dessa capacidade de autorregulação. E aí nós temos muitas técnicas que podem fazer isso, né? De ajudar, auxiliar, estimular o corpo a se autorregular. Se a gente entender isso, a gente entende que não é o terapeuta o responsável pela cura, não é o remédio o responsável pela cura. Ele vai auxiliar o processo que o próprio organismo já sabe fazer e por algum momento ele perdeu isso, né? Então isso é bem importante entender, que é uma coisa que a gente tenta falar até para os nossos pacientes, né? E uma coisa que eu brinco muito com os alunos, né, que a gente tem, que é assim, né, Dolfo? Quando deu errado o processo, eu fiz alguma coisa e o paciente não melhorou, olha, o seu corpo não conseguiu fazer a regulação e tal. Quando deu resultado, foi o terapeuta o que teve sucesso, né? Então, quando dá errado é o corpo do paciente, quando dá certo foi o terapeuta que deu certo. Não, de novo foi o corpo do paciente que conseguiu trabalhar bem, né? Sim. Então é bem isso que você colocou, a gente procurar entender que essas técnicas todas vão em direção dessa autorregulação do organismo, né? E uma outra coisa que eu falo muito, né, Dolfo, que quando a gente fala assim das técnicas, né? Hoje se discute muito, e eu acho que é uma discussão válida, mas eu fico pensando assim, essa técnica funciona, essa técnica não funciona, essa técnica é boa, essa técnica não é boa. Eu acho que a pergunta está errada, né, Dolfo? Muitas vezes. Falar, microfisioterapia funciona? Não é essa a pergunta, na verdade, né? Eu acho que a pergunta é, onde a microfisioterapia atua bem, né? Em que situações ela pode me ajudar bem? Porque a gente sabe, eu acho que a nossa ideia aqui é colocar exatamente isso. Em que momento que eu vou usar a microfisioterapia e eu vou ter uma boa resposta, e qual é o momento de usar uma outra técnica, né? E eu acho que é essa que é a questão, como você colocou. Se a gente lembra da hierarquia, que a gente fala desde o início aqui nas nossas lives, da hierarquia de avaliação, de tentar entender esse processo hierárquico, a gente sabe melhor quando e como usar determinados métodos, né? Eu recebi essa semana uma dúvida de uma aluna perguntando, vocês falaram muito na mentoria, né, na aula de mentoria de vocês, de crânio-sacro, o Rodolfo fala muito de crânio-sacro. Quando que vocês usam a crânio-sacro no tratamento de vocês? Depende. Tem paciente que você vai fazer lá o teu tratamento, a micro, e depois você vai fazer uma técnica da crânio-sacra. Mas em que momento? Depende lá da situação. A crânio-sacra é uma técnica que estimula muito o parasimpático, né, Dolfo? Você pode falar melhor do que eu. Então, de repente, naquele momento eu preciso desse estímulo, né? Então é ali que eu vou usar. Então, acho que o que a gente quer colocar aqui é isso. Quando utilizar determinadas abordagens para poder ter uma boa repercussão. Não é que a micro é melhor do que essa. Não, de repente, nesse momento a micro se encaixa melhor e naquele momento uma outra técnica, né? Eu acho que toda a somatória desses métodos é que é o fantástico, né, Rodrigo? Uhum. E é por isso que, assim, hoje vou falar bem específico, né? Eu não tenho um preço da sessão de micro, uma sessão de crânio, uma sessão de... Não, na realidade eu tenho um preço da consulta com o Rodolfo. Exatamente. O que o Rodolfo vai fazer? Ele vai fazer o que ele tem em armas na mão para atuar e fazer com que a pessoa se reorganize, né? Então, independente se eu vou usar micro ou crânio, eu vou fazer o meu trabalho numa junção de informações que na hora que eu colho as perguntas, né, que eu faço para o paciente e eu colho essas respostas dele, eu consigo na minha cabeça ir direcionando, opa, esse aqui eu preciso trabalhar nesse ponto, esse eu preciso trabalhar nesse ponto. Óbvio que, né, nós somos, o nosso carro-chefe é a micro, né? Nós atuamos com a micro. Para mim, se eu pegar um tripé, né, eu tenho a micro, eu tenho a crânio e eu tenho a leitura biológica. São os métodos que eu englobo dentro do meu tratamento. Mas não quer dizer que eu deixo a terapia manual, que eu já fiz lá atrás, a osteopatia, né, o Sirex. Não, eu tenho tudo isso dentro de um conjunto. Então isso é importante, isso que você está falando. Em que momento eu uso? Né? Se a gente traçar uma linha de pensamento dentro do que nós viemos construindo na hierarquia, né, ou seja, criar um sistema organizado do que eu preciso trabalhar com aquele meu paciente, a hora que você coletou todos aqueles dados, você cria uma terapêutica fantástica. E utilizando todos os métodos. Porque você pode utilizar, por exemplo, você falou a crânio-sacra. A crânio-sacra, né, trabalha com o sistema parasimpático. Perfeito, mas nós temos a osteopatia craniana, que é, né, que de onde derivou a terapia crânio-sacral, que também trabalha. Nós temos, por exemplo, até a própria quiropraxia, que também faz manobras cranianas, né, e sacrais. Então ela também trabalha sobre o parasimpático. Temos a PNS, que também trabalha com pontos que vão estimular o sistema nervoso parasimpático. Né? Então, ou seja, tem muitos fatores. Agora, a gente pode criar uma linha de raciocínio de como nós vamos seguir, né? Como nós vamos estimular esse corpo dessa pessoa a buscar aquele processo de reorganização. E isso que eu acho que a gente tem que frisar, e o que você colocou é importante. Gente,
nós somos apenas meros instrumentos para que ressoa, né, um som e a partir dali aquilo flua dentro de um equilíbrio. Então a gente tem que entender que nós não temos que assumir a resposta de curar ninguém, mas temos que fazer o nosso melhor dentro de todas essas possibilidades que você tem. E se você organizar de uma certa forma o seu pensamento terapêutico, pô, você consegue ir acessando essas camadas a níveis mais evoluídos para chegar até os níveis menos evoluídos, né? Então a gente sempre constrói ali, né, pensando no sangue, que, né, quando a gente falou lá da criança, né, a gente falou, pô, sem o sangue a embriologia não continua. O óvulo fecundado, se ele não conseguir pegar o sangue da mãe, ele não consegue. Então, gente, é fundamental, quando eu vou atender um paciente, eu pensar no primeiro instante como é que está a vascularização dele, como é que está a nutrição sanguínea dele. E aí é onde a gente bate bastante, né, Rodrigo? Qual é a história que essa pessoa carrega de família? Porque ele carrega uma história, e essa história está vinda, né, junto com esse tecido extraembrionário que é o sangue, né? Então o sangue é uma estrutura muito importante e existem N técnicas que a gente trabalha com o sangue. Uma coisa só que eu foco muito, e eu acho que a gente sempre foca isso, né, Rodrigo? Gente, a primeira coisa, se eu vou fazer uma terapêutica, a primeira coisa que tem que pensar, qual é a etiologia, né? Eu tenho que ir atrás do que está levando essa pessoa a ter essas consequências. Isso é o que a gente sempre bate, né? Então a micro é um primeiro ponto. Então você vai lá, a gente vai investigar todo aquele terreno biológico, que é a história da família, né? E isso então é a primeira linha de pensamento hierárquico que a gente tem que ter, né? Dentro de uma forma terapêutica, né? Perfeito. E eu lembro muito de uma aula sua, né, Rodolfo, assistindo uma aula sua, você colocou uma coisa que eu falei assim, cara, eu nunca tinha pensado nisso, e a gente faz isso há tanto tempo. Desde a faculdade, né, que a gente aprende, por exemplo, a fazer lá o ultrassom, colocar uma bolsa de água quente. Os pacientes que estão aqui, né, que não têm conhecimento técnico, mas muitas vezes vocês pegam e colocam uma bolsa de água quente em algum lugar, né, tá com uma dor, tá com desconforto. O que, na verdade, vocês estão fazendo com essa bolsa de água quente é levar sangue para lá, porque a hora que você aquece, você aumenta a vascularização e você aumenta o aporte sanguíneo, né? Então, uma das primeiras coisas que a gente faz quando vai fazer uma intervenção terapêutica é melhorar o aporte sanguíneo. Sem sangue, o tecido não tem reparação, né? Então, tem técnicas para trabalhar tanto nesse sangue a título de informações que ele traz, que vem lá de uma história familiar, quanto também na capacidade que esse sangue tem de reparar aquele tecido. Então, você pode usar a técnica que você quiser, mas se não tem sangue chegando lá naquele tecido, não tem reparação do tecido, porque o sangue é o elemento que vai promover isso, né? Então, como você falou, a hierarquia nos dá esse entendimento. Bom, qual é a primeira coisa que eu tenho que olhar? Tecido sanguíneo. Se a gente pensar em cicatrização e tudo mais, sangue, ok. E se a gente pensar em história familiar, a gente vai pensar no sangue também, né? Eu vou pensar o que eu recebi dessa história familiar via sanguínea. A gente sabe que tem outras formas também dessa informação chegar. E aí a gente pensa na microfisioterapia. Pensamos na constelação familiar também, que fala de história familiar. Pensamos na homeopatia, que trabalha esse terreno biológico. Né? A gente costuma dizer muito, né, que a homeopatia e a micro, elas têm uma semelhança, né, na abordagem, porque ambas trabalham terreno biológico, visam fortalecer esse terreno biológico. Então essa é a primeira coisa, né, pessoal? Como a gente comentou naquela penúltima live, se não me engano. A história do corona e tudo mais. Ok, mas se eu tenho um bom terreno biológico, esse terreno biológico está fortalecido, meu corpo reage melhor, meu corpo lida melhor com a fragilidade, com uma intoxicação ou com uma infecção viral, né? Então essa é a primeira coisa, né? É o tecido sanguíneo, é olhar para esse sangue e conseguir melhorar essa resposta biológica. Seja a nível de cicatrização, seja a história familiar, como você falou. E aí até me perguntaram aqui, a Fernanda perguntou aqui, como é que a micro trabalha na parte emocional? O objetivo não é nem falar muito assim, né, Fernanda, de essa técnica atua assim ou assado. Mas a gente tem que lembrar que quando a gente fala de terreno, dessas informações do passado familiar, a técnica, seja a micro, constelação, não está ali para mudar o passado familiar de ninguém, mas permitir o entendimento e também trabalhar como aquilo impactou para o corpo. Né? Se alguém chega com um problema emocional para mim, eu não vou resolver o problema emocional dessa pessoa. A gente vai tratar como aquilo está impactando para o organismo dela. E a partir do momento que ela consegue ter um entendimento daquilo que está acontecendo, ela consegue se reorganizar, né? Se reestruturar em relação àquilo. Justo. Até a Cristiane está perguntando aí, né, pra gente,
né? Se a gente faz isso depois de ouvir o paciente ou se a gente usa alguma ferramenta. O Cristiano, eu poderia até falar, não sei se você assistiu a nossa live de abordagens clínicas, que nós fizemos 2, né, Rodrigo? Ali, eu poderia falar que nós temos uma ferramenta dentro de uma linha de raciocínio, né? Não usamos nenhum equipamento necessário. Óbvio que hoje, por exemplo, eu tenho na minha clínica, e eu sei que o Rodriguinho também tem alguns equipamentos que fazem a avaliação da coerência cardíaca, né? Da frequência cardíaca, para a gente ter uma base de se o cara está no simpático, parasimpático, ele está mais no estresse ou ele está numa fase de reparação. A gente consegue utilizar algumas dessas ferramentas até em equipamentos, né? Mas se a gente seguir uma linha daquela abordagem clínica que nós construímos num quadro hierárquico e pensar na nossa terapêutica logo após aquilo, nós vamos seguir essa linha, né? Então, é importante ter essas ferramentas? Sim, porque às vezes eu consigo dar um feedback para a pessoa, né? Do que está melhorando, do que não está. Mas eu também posso utilizar muito no meu próprio conhecimento, né? E uma coisa que eu falei ontem, né, até, Diguinho, tá fazendo 18 anos que eu sou formado, cara. Agora, nesse mês. Nesse mês? Daqui 5 dias faz do dia da minha formatura. 18 anos, vou fazer a maioridade. Então, posso colocar que é 18 anos trabalhando desta forma, pensando dentro das técnicas manuais e construindo essa hierarquia. Pô, hoje a gente tem uma ferramenta na nossa cabeça e na forma de pensar que é fantástica. Rodolfo, mas essa ferramenta vai resolver tudo? Não sei. Mas pelo menos é uma linha com que a gente segue e buscamos, de uma certa forma, construir essa linha terapêutica, né? Então, como você falou, pô, pensamos no sangue. Legal, vamos lá, microfisioterapia, a gente consegue trabalhar sobre o terreno, homeopatia, constelação, mas como você mesmo disse, né, se eu colocar lá um infravermelho, uma bolsa de água quente, ou quem é mais antigo deve ter estudado, né, a parafina, lembra da parafina? Parafina, forno de bir, tudo isso, gente, fisiologicamente ele melhora um processo de vascularização. Então, gente, independente da técnica, Rodolfo, mas eu não tenho micro. Tá, vamos pensar em melhorar essa vascularização. Porque eu dando melhor aporte vascular, eu faço com que todo aquele tecido seja inundado de nutrição sanguínea. E isso é muito importante para o corpo, né? Porque a gente sabe que pelo sangue chega diversos nutrientes, chega oxigenação, né? Chega hormônios. Então, tudo isso está correlacionado. Então, é importante. Então, né, hoje até, o Afonso, hoje nas pesquisas dele, né, com a fotobiomodulação, olha só, nós estamos voltando a usar luz. Né? Óbvio, evoluídas, com uma LED, com infravermelho e assim por diante, né? Mas a luz, por quê? Porque melhora a vascularização, impacta sobre sangue. Né? Então você vê os N resultados que nós temos hoje com a fotobiomodulação. Por quê? Porque justamente você melhora a parte sanguínea. Então, se a gente pensar no nosso paciente, chegou, terapêutica, colhi todos os dados. Pô, tem informação emocional, tem informação tóxica. Primeira coisa, vamos fazer uma parte sanguínea. Vamos trabalhar em umas intervenções, né? Na osteopatia, quantas manipulações de vasos existem na osteopatia? Que você manipula vasos específicos, né? Então a gente tem que entender isso. E hierarquicamente nós estamos trabalhando sobre isso. Então, gente, não existe um método perfeito. Existe a forma de pensar dentro de um raciocínio lógico e hierárquico que você consegue intervir de diversas maneiras. Né? Todos os métodos são fantásticos. É aquela história que eu falo, né, Dor? Eu não vou usar um guindaste para colher uma rosa. Mas não que o guindaste não sirva para nada. Ele não serve para aquilo ali. Eu vou usar, sei lá, um alicate, uma tesoura para colher rosa. E o guindaste eu vou usar na construção. Então, essa que às vezes é a questão. A micro não serve para nada. Não, peraí. Para esse caso pode não servir, mas para aquele sim. A osteopatia, como você colocou, né? Eu tenho conhecimento de técnica, não sou formado na osteopatia, mas tenho conhecimento de algumas manobras. E eventualmente eu uso. Né? Eu uso porque eu preciso dela naquele momento. Então é aquela brincadeira. Eu tenho o cinto do Batman com várias técnicas e eu vou usar aquela que naquele momento se aplica melhor. Né? Eu não vou manipular uma senhora de 85 anos, de repente, uma cervical, né? Eu vou usar uma técnica mais sutil, menos agressiva, enfim, é de acordo com aquilo que eu tenho necessidade. Então, na hora que me pergunta assim, quando que eu uso essa técnica? Não sei, depende do que você tem na sua maca ali. E aí, não lembro quem perguntou aqui, deixa eu ver aqui rapidinho, foi a Vanessa, né? Quanto tempo de consulta? Sim, nossa consulta dura 1 hora, a gente faz o possível para ela durar 1 hora, né, Adolfo? Mas ultimamente está durando 1h15, 1h30. Mas justamente para tentar colher o máximo de informações, pessoal. Talvez a primeira dure um pouquinho mais, a segunda você já tem basicamente o arsenal de informações que você precisa. Aí você vai atuar, né?
Mas ouvir o paciente é bem importante, até porque hoje em dia está bem escasso essa história do ouvir o paciente. Então, se você ouve um pouquinho do teu paciente, você consegue direcionar, peraí, essa dor no ombro vem de onde? Com a história que ele vem te contando, você começa a criar ali uma linha de raciocínio, né? Tem a dor no ombro que está ali no ombro, tem a dor no ombro que vem da cervical, tem a dor no ombro que vem da torácica, tem a dor no ombro que é emocional. Isso vem da história que a gente vai colhendo aos poucos, pessoal. A gente vai olhando, entendendo. Claro que tem muitos testes clínicos, como o Rodolfo falou, tem equipamentos para avaliar isso. E eu acho que é importante o equipamento para o paciente, né, Dolfo? Que o paciente vê. Ele gosta de ver o gráfico, ele vê O o feedback é desenho, ó, fantástico, né? estava vermelho, ficou azul. Esse feedback visual para o paciente é importante, porque você imagina o seguinte, o paciente chega no consultório e fala assim, eu tenho ficado muito triste, tenho estado muito triste. Essa é a queixa dele. Qual é o parâmetro de reavaliação? É o próprio paciente, ele vai te falar, não tô tão triste não. No corpo a gente tem esse parâmetro. Eu falo muito que a hora que você vai testar ali os pontos que você avaliou, você tem uma resposta se melhorou ou não melhorou. Mas é subjetivo, né? A hora que você tem um equipamento, aquilo te dá, olha, tá vendo como é que mudou? Você saiu daqui para cá, o gráfico mudou para cá. E o paciente tendo esse feedback visual, por mais que ele não tenha sentido muita coisa, ele percebe. Então o equipamento tem uma função legal aí nesse momento. Mas eu acho que é bem isso aí que a gente está falando, Rodolfo. Onde essa técnica se aplica, onde eu vou usar essa técnica. Então pensem no sangue como o primeiro. Tem a micro, que vai atuar, tem a constelação familiar, tem a própria homeopatia, né? E aí vai entrar para o sistema nervoso, né? Depois do sangue a gente vai entrar para o sistema nervoso. Também com várias abordagens aí possíveis. A crânio-sacra é uma. Perguntaram aqui do Psyche, Adolfo. Seria melhor você colocar alguma coisa, que é você que trabalha também, né? O Psyche, gente, ele trabalha muito com o nosso subconsciente, né? É a memória subconsciente. Então a gente sabe que se a gente pensar em memória, a gente está trabalhando no nível celular também, né? Então, óbvio que isso vai ter influências muitas vezes também na parte sanguínea, né? Até meu irmão também perguntou sobre o magnetismo. Eu não conheço tão a fundo o magnetismo, mas eu sei que ele é uma frequência e essa frequência também atinge as nossas células. Então, se ele atinge as nossas células, ele vai trabalhar também sobre a parte de sangue, viu, Rodrigo? Porque ele vai estimular todo o funcionamento do equilíbrio celular. E óbvio que isso vai melhorar toda a nossa circulação, vamos pensar assim, né? Eu sei que o magnetismo tem N técnicas para a parte viscerais, nervosas, e também possivelmente sobre o sangue, né? Mas então o Psyche é isso, você trabalha com um condicionamento de informações que a pessoa tem crenças que limitam ela a funcionar, estão sob o subconsciente dela, e a hora que você fortalece aquilo, você melhora a capacitação de entendimento, né? Até a Patrícia também colocou aqui, Vidinho, ter um sono reparador é necessário. Sim, é muito necessário. E Patrícia, quando a gente atua sobre o sistema nervoso, o sistema nervoso é menor quando não se tem uma boa qualidade do sono. Não é que o efeito é menor, pelo contrário, quando a gente tem uma técnica de sistema nervoso, você está estimulando que o corpo venha melhorar também o aporte do sono, para que ele tenha um sono mais reparador. Isso é importante. Então, como o Diguinho falou, depois de trabalhar sobre a esfera do sangue, a hierarquia sanguínea, né, com as condições de família, do histórico e de vascularização, a gente tem que pensar no sistema nervoso. Rodolfo, mas por que a gente pensa no sistema nervoso? Alguns aí que fazem micro, a gente fala, mas na micro o primeiro tecido que surge é o endo, né? Vem o endo e o ecto muito junto, gente. Mas por que a gente pensa aqui no sistema nervoso? Porque quando a gente fala lá, que a gente falou na outra aula do sistema nervoso autônomo, que é um sistema que controla automaticamente o nosso corpo, nós não controlamos isso, nós sabemos que esse sistema controla toda a parte de vasoconstrição e vasodilatação. O que quer dizer isso para quem não conhece? Vasodilatação é a abertura dos vasos. Vasoconstrição é o fechamento dos vasos. Então, a hora que você tem técnicas que você intervém diretamente sobre o sistema nervoso simpático e parasimpático, você está melhorando também a informação vascular. Então, ou seja, você tem uma informação sobre o sistema nervoso, mas a parte do vascular está sendo consequência disso. Então, nós temos técnicas de manipulação, de mobilização, né, de traços que a gente pode fazer, de pontos, né, pontuais, como a PNS, né, de liberação do ectodermo ali, né, que vão atuar diretamente sobre a ação do sistema nervoso. Assim como, quando a gente fala toda técnica, quem aqui nunca, por exemplo, estava cansado, estressado, entrou no chuveiro, uma água mais quente e deixou uma água cair no meio das costas. Por que meio das costas? Porque no meio das costas é onde você tem muita informação simpática. E se você está muito estressado, quer dizer que seu simpático está muito alto. A hora que você joga água naquela área, por ali ser uma área que é pouco vascularizada, a hora que você inunda aquilo de sangue, você relaxa o sistema nervoso e você melhora todo o aporte de informação autônoma
para vísceras, para órgãos, para músculos. Então, ou seja, simplesmente um banho. E aí a gente fala, às vezes eu até costumava brincar, dava esse exemplo muito, Rodriguinho. Os caminhoneiros estão andando aí nas rodovias, daqui a pouco passa num posto lá no meio do nada, tem aquela casinha, tem o japonesinho lá que sentado que faz massagem. O cara deita lá, um japonesinho sobe nas costas dele, pisa nas costas inteiras, o cara, nossa, tô relaxado. Gente, eu estou trabalhando intimamente com o tronco simpático. E com isso você vai buscar um reorganizar do tronco simpático. Lá atrás nós fizemos muita pesquisa com os equipamentos lá da coerência cardíaca, com as manipulações do tronco simpático e verificando a resposta que acontecia nesse sistema nervoso. Então, gente, manipulações, osteopatia, Maitland, Mulligan, Mackenzie, que trabalham diretamente sobre a coluna, vocês conseguem ter um trabalho sobre o sistema nervoso autônomo simpático. E as respostas são fantásticas. Eu lembro que teve um aluno na pós que fez uma pesquisa com o Doppler das carótidas, e ele fez o Doppler antes, e aí depois ele foi lá e deu um estímulo sobre a coluna torácica, né? E aumentou em 20% o aporte sanguíneo das carótidas, após uma manobra, né? Ou seja, a manobra imediata. Então, ou seja, é um efeito agudo. Então, gente, se a gente pensar dessa forma, pô, a hora que eu trabalho nesse tronco simpático, no sistema nervoso, eu tenho um aumento de condução de informação gigantesca. Então, o porquê não no meu paciente trabalhar com técnicas que vão diretamente em cima do sistema nervoso autônomo? Né? A terapia crânio-sacral, a gente também teve essas pesquisas, melhorando todo o impacto que ocorre na melhora da função autônoma parasimpática, que vai ali, Patrícia, ajudar no sono, né? Ajudar muitas vezes numa questão de metabolismo do alimento, da digestão, porque a gente sabe que tudo isso é controlado por essas áreas. Então é importante na linha do nosso raciocínio, melhorei sangue, pô, vamos pensar no sistema nervoso, né? A gente tinha muita mobilização neural, né, Diguinho, que a gente falava muito, né? Que também trabalha com isso. Sim. E eu acho que você colocou uma coisa muito, muito, muito importante, muito séria, né, Adolfo? O que a gente quer que vocês entendam? Quando pensar em qualquer técnica, olhem para a fisiologia, obviamente, olhem como essa técnica atua, onde ela está atuando e qual é a resposta que ela está buscando. O Roberto colocou lá em cima, falando sobre práticas baseadas em evidência e tudo mais. A gente entende a importância disso, das práticas baseadas em evidência. Só que a gente tem que olhar o seguinte, o que eu estou buscando com esse método, com essa técnica? Igual você falou do LED. Hoje a gente usa o capacete de LED, né? O capacete de LED ele tem uma função ali de vasodilatação, melhora a síntese de mitocôndria, melhora a angiogênese, neurogênese, fantástico. Agora, eu posso usar isso num paciente, por exemplo, que tem um Alzheimer, né? Melhorando a vascularização, melhorando a neurogênese. Ou eu posso usar isso num paciente que está com alteração do sono, porque o meu objetivo com esse do Alzheimer é uma melhoria da neurogênese, da angiogênese. E com esse paciente que tem alteração do sono, meu objetivo é estimular a produção de melatonina. Então, se a gente entende o que aquele método está fazendo, como é que ele está atuando, eu sei onde eu vou usar. Vou dar um exemplo clínico para vocês dessa semana minha. Vocês sabem que eu citei que a minha esposa estava em vagotonia, né? Estava lá numa reparação e tal, de umas questões, beleza. Nessa semana, numa dessas madrugadas aí, ela passou muito mal. Me chamou, acordou, e ela estava passando mal no banheiro e estava quase desmaiando. A boca meio roxa e tudo mais. Eu tinha duas opções, pessoal. Aqui em Petrópolis, 10 graus na madrugada, eu tinha a opção de botar ela debaixo do chuveiro gelado, só que obviamente que depois isso ia dar o divórcio, né? Ou eu tinha uma outra opção, tentar tirar daquela vagotonia com uma outra forma, de uma outra forma. Né? Até vou citar para vocês, eu tenho óleo essencial, eu gosto muito, uso óleo essencial, e a gente tem um óleo essencial de menta, né? Que é simpático tônico, né? Bombástico. Eu usei uma forma de fazer a ativação do sistema nervoso simpático mexendo no nervo vago e no tronco simpático que o Rodolfo acabou de falar. Então a gente tem uma área que a gente acessa o nervo vago na orelha e aqui atrás da clavícula, que é uma ação bem direta, bem rápida, e o tronco simpático que o Rodolfo acabou de falar. Você vai lá, mobiliza, manipula, faz alguma coisa na região do tronco simpático, no torácico ali na altura entre a T4 e a T9, né, Adolfo? Sim. E eu vou atuar. Ah, Rodrigo, mas por que você mobilizou? Por que você... Eu só estava buscando, pessoal, eu precisava de uma técnica que me ativasse o sistema nervoso simpático, que estimulasse o simpático. O que eu ia usar era o cinto do Batman, né? Eu tinha o banho gelado, eu tinha o óleo essencial, eu tinha a mobilização da torácica e eu tinha a mobilização do nervo vago, né? Então, o que eu quero que vocês entendam? A ferramenta
depende do que você tem na tua mão naquele momento, depende do que você está precisando naquele momento. E aí eu peguei, né, ela estava passando mal no banheiro, peguei ela no colo, botei ela na cama e estimulando torácica e nervo vago, via orelha que eu fiz. E ela foi voltando, foi melhorando, ela estava com dormência, acabou, voltou, né? Então assim, essa técnica é a boa? Depende. Naquele momento eu precisava de alguma coisa para estimular o sistema nervoso simpático, ponto. E aí a gente escolhe a melhor técnica. Recebi ontem um contato de uma paciente, que é amiga, inclusive. Rodrigo, eu tô com labirintite e tô tomando labirinto em 12 dias já e não melhorei nada. Que exercício que eu posso fazer? Falei, bom, a gente precisa ver se realmente é labirintite clássica ou se tem alguma outra coisa, né? O que mais que você tá sentindo? Ou o que você tá sentindo? Não, eu tô sentindo uma pressão na nuca, dor de cabeça e fico tonto quando eu acordo. Falei, olha, não sei se isso é uma labirintite clássica, de repente é a tua cervical que tá complicada aí. Aí sugeri algumas coisas para ela, para cervical, para ver se ameniza. Então o remédio é errado? Não, ele só de repente não se aplica ali porque não é exatamente uma labirintite. Então é isso que a gente precisa ter esse entendimento, pessoal. A ferramenta que eu vou usar depende de como ela atua no corpo. Aí será que essa atuação dela vai me ajudar? Até porque, né, Adolfo, a gente sabe muito bem, se você pega um paciente que está em crise aguda de asma e você faz uma técnica parasimpática, você piora ele. Porque o parasimpático faz mais constricção do brônquio. Você não pode entrar com uma técnica parasimpática num paciente que está tendo crise de asma. É esse entendimento que a gente precisa que vocês, né, que a gente quer, né, ajudar vocês a ter esse entendimento. Isso é perfeito, Diguinho. E é como você falou, às vezes naquele momento é o que eu tenho em mãos. Vamos pensar, opa, aqui o que eu posso fazer para que esse sintoma agora melhore, tá? Então é isso que a gente pensa, como você falou que você fez com a Flávia. Eu tô falando, a gente às vezes tem umas coisas meio que próximas, né? Porque esses dias atrás a Larissa também tava com uma dor lombar lá, que apareceu uma dorzinha lombar. Eu comecei a mexer no tronco simpático, dei uma liberada aqui, meti uma mão no crânio sacro ali, na cama mesmo, fui só estimulando e fazendo. Ela acordou melhor, acordou praticamente sem dor. Na hora que ela foi dormir, ela quase estava travada, no outro dia estava zero. Eu estimulei aquilo que eu tinha naquele momento, né? O que eu poderia fazer, né? E até hoje, agora, ontem a gente comeu uma massa aí, uma pizza, e ela acordou com um pouquinho de dor de cabeça. Eu peguei o LED, coloquei no fígado, né? Coloquei ele sobre o fígado dela e deixei 20 minutinhos. Outra, ela falou que estava acordando com náuseas, com enjoo, pum, zerou. Então, gente, olhem só, é aquilo que a gente tem no momento, isso é fantástico, tá? Mas se você tem o seu paciente que chegou para você, você coletou todos os dados, pensem de uma maneira hierárquica o que eu preciso acessar, tá? Nunca esquecendo, gente, nunca esquecendo, a primeira coisa para a gente ter uma intervenção terapêutica é ir atrás da etiologia. Nós estamos sempre em busca da etiologia, né? Para identificar onde está o problema. Será que é um problema vascular? Será que é um problema sobre o sistema nervoso? E é por isso que a gente vai intervindo. Vamos colocando essas técnicas para justamente possibilitando com que o corpo venha se reorganizar. Mas esquecer que eu não posso simplesmente pensar no sintoma. Eu tenho que saber de onde vem. A ideia inicial é de onde vem, né? Então aquilo que a gente sempre, né, que eu sempre falo e você comenta sempre, nós viemos de uma emoção, né? Então parem para entender. Eu vi que a Patrícia colocou ali que ela também não está dormindo bem porque tem uma filha pequena, um filho pequeno, e aí ela está tendo muita dificuldade para dormir porque o filho acorda à noite. Patrícia, pare para analisar um pouquinho o que está acontecendo no seu ambiente, o que aconteceu já no seu ambiente de gestação, né? O que você está vivendo, porque tem alguma coisa ali, né? O seu filho não está dormindo, não é porque ele é pequeno. Não quer dizer que criança pequena não pode dormir. Pelo contrário, pode, mas ela tem alguma história. Agora, procure trabalhar sobre vascularização dela, trabalhar sobre pontos do sistema nervoso, uma terapia craniosacral, liberar o que o Rodriguinho falou e o nervo vago para melhorar essa qualidade do sono dele, que automaticamente isso vai ficar também mais, né, é mais fácil dele se reorganizar. Mas entender de onde vem a causa é muito importante, né? Muito importante. A Érica colocou uma coisa aqui, Dolfo, que é a gente até, Érica, você falou da variabilidade da frequência cardíaca, né? A gente já pensou em fazer uma live só sobre isso várias vezes, né? Mas, sim, tem muitos estudos falando, mostrando, né, a alteração da variabilidade com dores crônicas. Na verdade, toda vez que o nosso corpo está em desequilíbrio físico-emocional, ele apresenta uma alteração da variabilidade da frequência cardíaca. Porque, na verdade, a variabilidade da frequência cardíaca nada mais é do que a regulação autonômica, né? Simpático, parasimpático, acelerador e freio. Se eu tenho uma boa coerência da variabilidade, significa que eu tenho um bom equilíbrio simpático-parasimpático.
Se eu tenho alguma alteração, uma desregulação no meu corpo, essa regulação simpático-parasimpático vai estar alterada. Então, a gente normalmente vai ter uma desregulação. E é muito interessante quando você colocou aqui, porque se eu melhoro a variabilidade da frequência cardíaca, consequentemente eu estou melhorando o sistema nervoso autônomo, estou melhorando todo o controle dessa regulação do meu organismo. E vou falar para vocês, a forma mais rápida de se melhorar a coerência cardíaca é com a respiração. Uma respiração de 4 segundos de inspiração e 6 a 8 segundos de expiração. Isso avaliando, pessoal, com o equipamento, a gente verifica como ela volta rapidamente à coerência cardíaca, né? E uma outra pergunta muito interessante da Lígia aqui, ela falou assim, por que você mexeu no nervo vago se a Flávia estava em vagotonia? Na verdade, Lígia, quando você tem uma desregulação autonômica, simpaticotonia, vagotonia, né? Qualquer que seja o extremo, onde você mexer, você tem regulação. Então, se ele está hiperestimulado, você diminui a estimulação dele. Se ele está hipo, você aumenta a estimulação. Então, se você for no tronco simpático, ele está em simpaticotonia, você diminui a simpaticotonia, né? Então, o nervo vago, por mais que ele seja parasimpático, né? Se eu estou numa hiperestimulação, quando eu mexo nele, eu regularizo, né? Eu melhoro a despolarização e melhoro a regularização. Então, você pode mexer de qualquer forma, não tem problema. Você estimula o sistema nervoso autônomo em qualquer área dele. Se ele está hiper, ele regulariza. Se ele está hipo, ele estimula. Sim, isso é perfeito, Diguinho. Até eu vou falar lá em cima, você falou que o Roberto colocou em técnicas baseadas em evidências, né? Não vamos entrar nesse mérito, porque é uma discussão que eu acho tão, às vezes, desnecessária. A gente discute que só pode técnicas baseadas em evidências ou não. A gente estuda muito ciência, tá? E falando isso que o Rodrigo acabou de colocar, lá atrás nós tem muitos artigos, tem até um artigo famoso dentro da osteopatia, que é um artigo que é a síndrome de T4, que é uma área de T4, né, da coluna, da torácica, tá, gente, no meio das costas, que ali eu tenho pouca vascularização, mas eu tenho muita informação autônoma. E ali nesses artigos que a gente pesquisou, e até depois a gente fez essas pesquisas, e aí onde a gente achou algumas respostas, porque quando você estimula essa área, né, quando você faz uma técnica sobre essa área, a gente sempre falava uma inibição do sistema nervoso simpático, uma inibição do sistema nervoso simpático. E é um termo que depois, quando a gente começou a pesquisar, com esses equipamentos, o Nerve Express, né, que fazia a variabilidade, né, a avaliação da variabilidade da frequência cardíaca, a gente observou que, dependendo do paciente, se ele estava com o simpático muito alto ou se ele estava com o simpático muito baixo, quando você intervinha nessa área, o corpo buscava um reorganizar, um reequilíbrio. Então, Lígia, independente se ela está em vagotonia ou em simpaticotonia, quando você atua sobre o sistema nervoso autônomo, o seu corpo busca um processo de reorganizar para aquele estado que ele está no hipervago ou hipersimpático, ele busca uma reorganizar daquilo. Lembra que o sistema nervoso nosso, autônomo, ele é uma balança, né, gente? A hora que um está alto, o outro está baixo. Então, a hora que você intervém, independente sobre o vago ou sobre o simpático, você faz com que ele busque um reorganizar. E isso sim, a gente tem muitas pesquisas. E assim, eu queria deixar claro que tudo que a gente fala aqui não é o que o Rodrigo criou e nem o que o Rodolfo criou, tá? É o que a gente vem estudando dentro de 18 anos de prática, juntamente lá com o Afonso, que é o louco da cabeça, né? Que o cara cada dia traz mais uma informação para nós que a gente fica pirado, né? E vamos criando esses conceitos e essas informações, tudo em cima de ciência, tá? Ou seja, quem quiser, a gente tem muitos esses estudos que, né, nós já fazemos isso há 20 anos, cara. Né? Em 2002, quando eu vim para Londrina, que o Afonso, a gente sentava e escrevia os artigos da revista, a gente falava, vamos fazer essa revista mês que vem, nós temos que fazer pesquisa, vamos levantar pesquisa, levantar dado. Daqui 3 meses vai sair vamos levantar dado. Pô, a gente sempre fez isso. Então, as nossas técnicas têm um conceito muito grande em cima de ciência, e isso é fundamental. A gente sabe que a ciência vem aqui para provar. Mas a gente sabe também que, em alguns casos, é difícil provar em ciência, porque ciência é muito numérico, né, gente? É muito qualitativo, quantitativo. E tem coisas que é difícil se tornar palpável, tá? Mas a gente busca sempre essa linha de raciocínio numa hierarquia. Então, isso é fundamental, tá, gente? Então, a frequência, né, a variabilidade da frequência cardíaca é um instrumento fantástico. E a gente atuando sobre o sistema nervoso, nós vamos ter esse reorganizar, né? Excelente, Adolfo. E você juntou muito bem aí a informação do sistema nervoso com o sangue.
melhorando o funcionamento do sistema nervoso autônomo, eu melhoro a funcionalidade dos vasos, eu melhoro o aporte sanguíneo. Então, se eu tenho um paciente que chega para mim com uma simpaticotonia, os vasos estão em constricção. Eu posso usar várias técnicas para melhorar o aporte sanguíneo ali, mas essa simpaticotonia vai sempre limitar isso. Então, é legal a gente pensar nessa hierarquia por isso, pessoal. Será que se eu melhorar um pouquinho o sistema nervoso primeiro, se eu regularizar o sistema nervoso, depois eu atuar diretamente no local, não vai ser mais interessante? Eu atuo de forma sistêmica primeiro, depois eu atuo no local. E aí, pegando um conceito que é da prática neurosensorial, né, na PNS, que é o professor Lisandro, que é o mestre disso aí. A gente trabalha nessa hierarquia. Adianta eu mexer no músculo logo de cara? Não muito. Você cortou, velho. Cortou você. Me ligaram aqui. Adianta eu mexer no músculo direto? Não adianta muito. Claro que dá conforto naquele momento, mas esse músculo é controlado por alguém. Vamos lembrar da embriologia de novo, que a gente gosta muito, né, Adolfo? O músculo é o último tecido a nascer. Então, se eu mexo nele, tem muita gente que veio antes dele que está controlando ele. Então, tudo bem, fazer lá uma liberação miofascial funciona, obviamente que funciona, mas eu tenho que pensar no que veio antes também. Porque senão aquela liberação vai durar aí uma semana, daqui a pouco o paciente está de novo com a mesma queixa. A hora que eu penso um pouquinho antes, eu penso lá no sangue, eu penso no sistema nervoso, e aí vamos incluir agora aqui a víscera, né, Adolfo? Eu penso na víscera, aí depois eu chego no músculo. Na hierarquia de tecidos, pessoal, não sei se a gente já falou aqui dessa forma, mas é sangue, tecido nervoso e mucoso, que é víscera e sistema nervoso, depois o músculo. Então, por que não pensar em técnicas terapêuticas que abordem nessa ordem também? Para que eu possa ter mais eficiência, né? Eu não sei quem não sei o nome aqui, Dolfo, tá falando assim, meu filho dorme muito cedo e acorda cedo, ela dorme às 9 e acorda às 7, é um sofrimento. Na verdade, o relógio biológico dele tá perfeito, né? Só não encaixa com a nossa logística, às vezes, então esse é o problema. Sim. Com certeza. Cara, isso aí que você colocou, né? A gente entrando na parte da mucosa, então, só para a gente frisar, né? Então, pensamos em sangue, pensamos no sistema nervoso, porque muitas das funções do sistema nervoso vão melhorar também a parte vascular. E aí a gente tem que trabalhar, vamos lá, gente, não só sobre o sistema nervoso autônomo, sobre esclerótomo, né? Que são termos mais específicos, mas esclerótomo, miótomo, dermátomo, ou seja, sobre a pele. É importante o trabalho de pele, né? Até no Afonso, na física integrativa, dá lá uma técnica para a pessoa pegar aquelas buchas vegetais, né? E fazer uma esfoliação da pele, porque não só porque você abre os poros para desintoxicar, mas você está trabalhando sobre o sistema nervoso, né? Porque a epiderme, né? A nossa pele é formada do sistema nervoso. Então, olha só, gente, técnicas tem várias em que a gente pode associar um monte, né? Qual vai dar resultado? Não sei, a gente tem que ir tentando todas. Mas se a gente tem um pensamento, uma linha hierárquica, isso é fantástico. Entrando nas mucosas, né, ou seja, entrando nas vísceras, aí temos o Jean-Pierre Parral, né, que fala muito da parte visceral, que é um osteopata, que ele dá hoje técnicas junto até no Instituto Pledger. Ele trabalha muito com a parte visceral. Né? Na terapia manual a gente trabalhava muito a visceral. Na ósteo tem manobras fantásticas para vísceras, né, de liberação de estruturas ligamentares, liberações de vísceras, né? Com a sua motilidade, com a sua mobilidade, com o funcionamento da víscera, né? Isso é importante. Por que é importante, gente? A parte das vísceras é o que nos faz ter a nutrição, a absorção dos nossos nutrientes e a eliminação. Se você não tem, então, uma boa absorção, se você não tem uma boa eliminação, gente, você vai ficar intoxicado. Ficando intoxicado, tudo que entrou pelas suas vísceras, tudo que você comeu, tudo que você ingeriu, que chegou no seu intestino, gente, vai passar para o sangue. Se o sangue entrar em toxina, automaticamente, vamos lá, gente, eu vou regredir tudo lá de novo. Então aqui tem que ficar um ponto bem importante. A parte daquilo que a gente come, a parte das intoxicações que nós temos, elas vão influenciar. Então, ter recursos terapêuticos, onde a gente pode acessar essas vísceras, estimular essas vísceras a começar um trabalho melhor, a ter melhor a sua absorção e a sua eliminação, é importantíssimo. Né? Nós sabemos que nós temos 5 órgãos que são fundamentais para a nossa liberação, não é isso? O intestino, os rins, né? O intestino, o fígado, os rins, o pulmão e a pele. Gente, são 5 órgãos fundamentais que, se algum deles estiverem congestionado,
você pode fazer N coisas que você vai estar apenas acumulando toxina. Acumulando toxina, você vai acumular mais inflamação. Inflamação vai para o sangue. Bom, e inflamação você vai ter pelo corpo todo. Aí você tem dor, como o Rodrigo falou, tem dor no músculo. Né? E aí a gente pensa lá, vamos tratar o músculo. Então, mobiliza o músculo. Né? Libera esse músculo, alonga esse músculo. Gente, peraí, tem coisas antes dele. Então eu preciso intervir de maneiras antes daquilo que vai chegar a informação. Né? Se a informação vai chegar no músculo, por que não trabalhar antes dele? Então essa é a grande importância de você criar uma hierarquia. Né? Melhorei vascularização, melhorei sistema nervoso, melhorei parte visceral. Porra, bacana. Agora eu vou poder trabalhar sobre a parte muscular. Mas primeiro eu preciso ter esse pensamento. E aí, vamos lá. Nutricionista, os próprios médicos, né, os nutrólogos, que vão nos ajudar nesse processo de desintoxicação. Na verdade, nós vamos ajudar eles e eles vão ajudar a gente. É isso o grande X da questão, eu acho, da saúde é isso. Nós temos que entender que cada um tem a sua função e a função somada, ela vai ser muito mais importante e um potencial gigantesco para um processo de reorganizar e equilíbrio, né? Sim. Se entender que somos complementares, né, Adolfo? Você atuou aqui, fantástico, eu vou atuar aqui com a minha ferramenta, cada um atuar com a sua, né? Não ficar com essa história de que a minha é melhor do que a sua, é uma bobagem muito grande, né? Porque a gente não vai chegar a lugar nenhum, né? Ah, vocês falam muito de micro, a micro é a melhor técnica? Não, a gente fala muito de micro, a gente faz isso há 15 anos praticamente. É só por isso que a gente fala muito de micro, né, Adolfo? A gente trabalha com isso há 15 anos, você falou, você faz 18 de formado agora, eu faço no final do ano. É a nossa prática clínica. Agora, por que a gente fala muito disso? Porque vocês acham que a gente estaria nisso há 15 anos se isso não tivesse uma boa resposta, né, um bom resultado? Então, acho que é isso que a gente tem que pensar. A gente tem uma boa resposta com tudo isso que a gente tem feito, com esse raciocínio que a gente tem criado, né, com essa linha de raciocínio que a gente tem buscado. E a Fernanda aqui, você falando da lateralidade, né, ela quer que a gente fale da lateralidade novamente. Na verdade, é uma coisa que eu estava conversando esses dias com essa paciente, né, com ela. A micro vai mudar isso em mim, né? Lateralidade, a minha percepção. Na verdade, o objetivo não é nem mudar, é permitir que você entenda melhor o seu funcionamento. Se você entende o seu funcionamento, como você falou da história familiar, então, se você entende o seu funcionamento, você consegue ter uma melhor atuação dentro da tua vida, né? Se eu entendo como eu funciono, eu entendo como aquilo repercute para mim. Eu falei, até de exemplo nosso, né, Rodolfo? Nós dois temos polaridade diferente, a grade familiar diferente, uma série de características diferentes. Apesar de vocês acharem que a gente é muito parecido, que a gente usa a camisa igual e tudo mais, a gente tem uma série de características biológicas diferentes, né? E isso é fantástico, porque isso permite a gente ser complementar. O Rodolfo atua com a questão dele e eu com a minha, e a gente complementa tudo isso. Se eu tentar ser igual ao Rodolfo, se o Rodolfo tentar ser igual a mim, tá tudo errado. Então, a hora que você entende o seu funcionamento e a lateralidade permite isso, a gente entender a lateralidade biológica, cérebro masculino e feminino, ajuda você a entender o seu funcionamento. E qual que é melhor? Nenhum. Se você entende o seu funcionamento, você está em paz com você. Você sabe por que você funciona e reage daquela maneira. E uma outra coisa que você colocou, né, Rodolfo, da alimentação e tudo mais, e aí, para quem gosta da questão da ciência, né? Do embasamento científico. A alimentação é ótimo, né? Eu estou me alimentando muito bem, mas não melhorei nada. Nessa quarentena, comecei a comer muito bem, mas não estou melhorando. Sim, se a gente lembrar, foram feitas pesquisas, pessoal, com ratos, e eles simplesmente cortaram o nervo vago. Ou seja, assim, eles davam bactérias boas, bactérias que atuam, que produzem hormônios bons, e o rato tinha uma determinada reação. Cortaram o nervo vago, interromperam a conexão do nervo vago. E simplesmente essas bactérias não conseguiam mais produzir. Na verdade, elas produziam, mas isso não tinha mais uma interferência no sistema nervoso. Ou seja, eu posso ter uma boa alimentação, mas se o meu sistema nervoso autônomo não está funcionando bem, o meu organismo não faz nada com aquilo, ou aquilo não atua no meu corpo como deveria atuar. Então, entendam a importância de você ter uma boa alimentação, mas você também ter um outro lado. Ter uma boa regularização do teu sistema nervoso autônomo. E aí eu digo a vocês, várias e várias técnicas, eu acho que o Afonso estuda isso há mais de 25 anos, técnicas de sistema nervoso autônomo. Né? Você pode atuar de várias maneiras, pessoal. Se o sistema nervoso autônomo do seu paciente não está funcionando bem, talvez você não consiga atingir aquilo que você está esperando, nem com a alimentação.
E nem com suplementação, muitas vezes, né, Nem com Diguinho? suplementação, exatamente, Adolfo. Nem com suplementação. Sim, porque às vezes a pessoa se entope de tomar um monte de suplementos, porque eu preciso ter energia, eu preciso ter mais vitamina, mas não sei o quê. Mas, gente, se eu tenho alguma informação do sistema nervoso que, vamos lá, gente, intestino e cérebro, eles são juntos. Existe uma parte do sistema nervoso que a gente chama de sistema mesentérico, que na realidade é a ligação íntima entre o sistema nervoso, né, o cérebro e o intestino. Se esse sistema não está funcionando bem, gente, vocês podem se entupir de vitamina. Vamos lá, compra aí de A a zinco, né? Você não precisa de A a zinco. Às vezes você tem no meio lá, o C tá tudo bem. Eu não preciso de Luciano A a Huck vai zinco. brigar contigo, hein? Né? Vai. Então, eu tenho que entender que o meu corpo tem que estar preparado para receber aquele suplemento também. Então, é por isso que a gente tem que ter esse trabalho em conjunto e pensando justamente em todas as estruturas para buscar um reorganizar. Não adianta simplesmente eu suplementar, mas o sistema nervoso está interrompido. Eu não tenho função, eu não tenho controle, eu vou comer, vou tomar as vitaminas, mas o efeito não vai vir. Porque a sua absorção, a sua assimilação daquilo não está acontecendo. E a partir dali você vai ter algum problema, né? Então isso é importante a gente conhecer, né? Estruturar toda uma forma de intervir na pessoa, mas pensando todo numa linha funcional, né? Isso é fantástico. A Érica falou que o Marcelo acabou de falar na live dele, né? Sim, o Marcelo está falando umas lives do cérebro que é fantástica. É importantíssimo. Sigam lá o Marcelo, procurem ele para escutar essas lives que ele está fazendo. É fantástico. Essa conexão que você falou, cérebro, né, intestino, essa conexão corpo e mente, pessoal, ela é muito boa parte dela se dá pelo nervo vago, né? Quem que vai conectar a informação neural com todo o restante do corpo, com boa parte do corpo? É nervo vago, é sistema nervoso autônomo, né? Então, se eu tenho uma boa regularização do sistema nervoso, eu tenho o estímulo que eu mandei de fora para dentro vai atuar bem. Se eu não tenho, às vezes não vai funcionar bem. E aí vocês vão lembrar daqueles pacientes que vocês fazem uma técnica e ele melhora muito. Aí um outro paciente com o mesmo sintoma, um sintoma parecido, você faz a mesma técnica e não tem uma boa resposta. Você fez alguma coisa errada? Não. Será que, de repente, o sistema nervoso autônomo ali, naquele paciente, tinha uma alteração, tinha uma desregulação? É igual a história do sono que a Patrícia perguntou. Se eu não tenho uma boa noite de sono, eu não tenho uma atuação eficaz do sistema nervoso parasimpático. Então, o meu processo de reparação, ele fica limitado, né? Por isso que a gente pede, depois de uma consulta de micro, vai uma boa noite de sono. E aí, infelizmente, né, Dolfo, tem paciente que fala assim, mas eu não consigo dormir antes de 1h da manhã. Você é um deles, né? Você não é um bom exemplo, né, Dolfo? Não. Eu não consigo dormir antes de 1h da manhã. Bom, a gente vai ficar limitado em alguns processos, sim. Né? Eu tive uma paciente essa semana que falou para mim, falou assim, olha, você pode me falar o que você quiser, eu não vou parar de tomar minha Coca-Cola todo dia de manhã e eu não vou dormir antes de meia-noite. E aí eu falo assim para ela, bom, tudo bem, se você quiser vir aqui todo mês, para mim não tem problema nenhum. Só que eu não consigo fazer tudo que eu gostaria de fazer porque, né, fora daqui você tá bagunçando o negócio todo. Então é a gente entender até que ponto o nosso corpo consegue responder àquele estímulo que foi dado. E aí, pessoal, não discutam se essa técnica é boa, se essa técnica não é boa, se a minha é melhor do que a sua, ou se essa tem comprovação científica ou essa não tem. A nossa discussão tem que ser outra. O que eu estou precisando nesse caso aqui? Eu preciso estimular o sistema nervoso autônomo. A ferramenta que eu vou usar não tem problema, né? Cada um tem a sua ferramenta, cada um vai atuar de uma maneira, mas eu tenho que saber o que eu estou fazendo. Não adianta vocês fazerem 37 cursos e não saber onde vocês usam isso. Né? Essa que é a questão, a gente discute muito isso, eu e o Rodolfo. Às vezes o aluno quer, né? Porque ele quer fazer todos os cursos que a gente cita. Ok, mas onde você vai usar essas ferramentas? Você nem sabe. Você tem uma caixa de ferramenta lotada de ferramenta, mas eu não sei qual que eu uso. Essa que é a questão, pessoal. Isso é o fundamental e a ideia do que a gente faz, né? Até a Rogéria está colocando aí o raciocínio terapêutico. A minha irmã está falando que quando dorme 5 horas está bem. É isso aí mesmo. Tem pessoas que com 5 horas tá bom. Se dorme um pouco mais, fica mal. É isso, é normal. Isso é o fisiológico de cada um, né? Mas o raciocínio terapêutico, viu, que a Rogéria colocou para nós aí, é o que a gente busca fazer, né? Porque independente da técnica, faça uma linha de raciocínio do que você precisa naquele momento. No que você precisa estimular naquela pessoa, porque ela precisa buscar um reorganizar geral. Vai ser só com uma sessão? Não, às vezes você vai precisar intervir de diversas maneiras, de diversas formas.
para chegar ao resultado que a gente quer, né? Agora, eu criando essa linha, tem que ter, primeira coisa, etiologia, qual é a causa? Eu acho que é a primeira coisa. Depois disso, tem emoção no meio? Vamos pensar, ver o que tem na psicossomático dele, né? O que ele carrega na história de família. Pensamos em sangue, né? Estimulamos sangue, independente da técnica. Depois, pensamos sobre a parte de do sistema nervoso, porque eu vou ajudar na vascularização. Depois, vou para a parte das mucosas. Legal, vamos ver como funciona o sistema visceral, como está o sistema de nutrição, de absorção, de eliminação. Tem alguma coisa intoxicada, não está funcionando bem, eu estou suplementando, mas não tenho resultado, eu estou tomando um remédio e não está tendo resultado. Intervém sobre isso. E por último, gente, eu tenho que pensar sobre a parte musculoesquelética. Então, aí as atividades físicas, né, os exercícios físicos, os exercícios posturais, as propriocepções, os treinos de equilíbrio, isso tudo precisa ser feito, porque aí eu vou chegar no músculo propriamente dito. Então, assim, a gente cria uma linha de raciocínio que é fantástico para a gente entender a nossa vida. E a gente precisa entender isso para ser um pouco mais conduzido, né, de uma forma mais equilibrada. Todos nós precisamos disso. Vamos fazer o caminho contrário do que você falou, Dô, para ver como é que fica, não faz sentido, né? Eu vou lá no músculo, atuo no músculo, só que não chega sangue e eu tenho uma intoxicação. E o sistema nervoso autônomo está mandando outro estímulo para ele. O que adiantou mexer nele? Aí se eu mexo na víscera, mas o sistema nervoso autônomo tá mandando um estímulo desencontrado e não chega sangue ali também, não vai adiantar muito eu mexer nela. Então, se eu fizer o caminho de trás para frente do que você colocou, eu começo a ter que atuar. Não, agora eu vou ter que fazer uma outra coisa. Então, se a gente vai de cima para baixo, você é muito mais eficiente. Eu vou dizer para vocês, para nossa experiência clínica. Muitas vezes, quando a gente começa a atuar lá em cima, né, Adolfo, quando chega no músculo, ele já não tem mais nada. Já não tem mais nada. O paciente chega travado lá o músculo. Beleza, eu venho de cima para baixo. Quando eu vou lá no músculo em si, eu já não encontro mais bloqueado ali. E aí os alunos que são da micro, que estão aqui com a gente, sabem disso, né? Vir de cima para baixo, quando você chega lá embaixo, você já não encontra tanta coisa. Por quê? É mágica? Não. Simplesmente você foi a favor do organismo, né? De quem está lá em cima para quem está lá embaixo. Rodolfo, a gente tem 2 minutos. Eu não sei se você quer dar o recado. Na verdade, pessoal, o Rodolfo está se coçando para falar com vocês sobre o que ele já revelou, né, na live passada. Então, já que ele já contou o segredo, se você quiser falar rapidinho, Rodolfo. Não, bom, gente, nós estamos aí nesse formato aí há 2 meses, 3 meses já quase, né? E a gente tem pensado, sim, em criar algumas informações mais diretas e justamente para a gente criar um conceito de entendimento, né, para essa vida, né, nossa. Então, eu e o Rodriguinho temos conversado um pouco e a gente colocou na outra vez sobre uma possibilidade da gente fazer um curso, não sei, alguém falou, né, de a gente fazer um curso. E a gente está pensando, sim, em formatar um curso, tá? Para ser falado de uma forma bem aberta e para todos, não pensando apenas em profissional de saúde, para que a gente possa conhecer um pouquinho melhor essa vida, né? Então, possivelmente, vamos ter algumas novas expectativas que a gente possa criar nesse momento, mas justamente para clarear um pouquinho mais, né, tudo que a gente tem falado, né? A ideia é essa, a gente juntar todas as informações aí das lives e transformar isso colocar isso de uma forma mais sistematizada para vocês, para continuar propagando essas informações. Então, a ideia é essa, pessoal. A gente vai em breve fazer isso. A gente quer privilegiar vocês que estão sempre aqui. A gente sabe que tem um pessoal que está aqui, praticamente todas as lives está aqui com a gente, então a gente vai privilegiar vocês. Tem que ter os coraçõezinhos, né, Rodrigo? Tem que ter o coraçãozinho, tem que ter o compartilhamento, né? O Rodolfo está computando lá, pessoal. Quanto mais coraçãozinho tiver, mais rápido o curso sai. Mas possivelmente a gente volta para falar mais sobre isso, que eu acho que é uma ideia que a gente deve estar seguindo logo. É isso aí. Beleza, Adolfão, muito obrigado aí por mais um dia, passou muito rápido. Obrigado a você, cara. Bom domingo aí, tá? Fiquem com Deus, obrigado vocês aí por estarem conosco. Nos vemos em breve novamente. Grande beijo, pessoal. Tá, um abração, gente. Abraço, Adolfo. Outro, cara.